Oi, eu sou a Mili e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro clássico de vampiros que se passa na Áustria, que na época era denominada como Império Austro-Húngaro. Estou falando de Carmilla, de Sheridan Le Fanu, publicada em 1871, antes mesmo de Drácula. No livro Carmilla, nós somos apresentados a uma protagonista que é atormentada. Há a presença de elementos sobrenaturais e personagens que morrem de forma misteriosa. O foco da história, pouco a pouco, passa a ser a morte e os eventos a seu redor. Personagens agem movidos por emoções negativas: medo, vingança, desespero, ódio, raiva. A atmosfera da história é sombria. Vocês repararam que, enquanto eu ia apresentando essas descrições, fui destacando características que estão presentes em muitos outros livros? É porque Carmilla, além de ser uma história com vampiros, também contém todos os elementos de um romance gótico. A história se passa no sul da Áustria, mais especificamente em Estíria. Laura mora com seu pai e duas governantas em um castelo, ou Schloss, como ela se refere. A impressão que dá pela descrição do local onde eles moram é de um ambiente desolado, pois há castelos abandonados e até mesmo um vilarejo próximo onde já não mora ninguém. Logo no início do livro, Laura cita um encontro aterrorizante que ela teve quando criança, onde uma jovem mulher invadiu seu quarto e, fascinando-a com sua bela aparência, a molestou. Imaginem o trauma de uma criança, à noite, em um castelo quase deserto, que vê e sofre com a aparição de uma desconhecida. Laura é criada no castelo, Schloss, quase sozinha, não tem amigos. Anos depois, uma carruagem desgovernada se acidenta na estrada do castelo, tombando no caminho. Lá está uma bela mulher que tem pressa para ir a algum lugar e, sem dar maiores explicações, dá um jeito de convencer a todos para que sua filha, Carmilla, fique algum tempo no castelo, pois ela tem a saúde fraca e precisará de descanso depois do acidente. É uma situação surreal. Quem deixaria seu filho com estranhos? Ou mesmo aceitaria uma estranha para ficar uns 3 meses sob seus cuidados? Para mim, aí eu já imaginei que houve algum tipo de hipnose. Enfim. Outro ponto estranho, Carmilla é idêntica à aparição que Laura teve quando criança. Apesar disso, ambas tornam-se amicíssimas e passam a maior parte do tempo juntas. Desde cedo, Carmilla confessa que ama Laura, a qual trata essas demonstrações de afeto como tolices. Notem que, em 1870, relações homoafetivas deviam sofrer algum tipo de preconceito. Enquanto a história se desenrola, uma espécie de praga, de causa desconhecida, assola a região. Várias pessoas desenvolvem algum mal súbito e morrem em questão de dias. Isso preocupa os moradores do castelo, e um dia Laura começa a empalidecer e sentir-se enfraquecida. Coincidência ou não, Laura recebeu uma nova visita durante a noite, de algum ser sobrenatural, que ora parecia algum animal, ora uma mulher. O andamento do livro é bem calmo, e a história vai pouco a pouco levando ao clímax, sem maiores surpresas. Eu gostei dessa história, mais pelo clima. Talvez me agradasse mais se houvesse alguma reviravolta não muito óbvia, mas mesmo assim foi uma boa leitura. Gostei do final, apesar de achar que o autor tenha meio que apressado as coisas nele. Mas é uma leitura que eu recomendo, principalmente para quem gosta de ambientes sombrios. Há um pouco de horror, mas nada que chegue a assustar muito. Achei curioso trazer esse livro para vocês,
pois é uma história de vampiros anterior ao Drácula, e há vários elementos similares em ambas as obras. Drácula definiu muitos dos elementos que viriam a se tornar padrão em histórias sobre vampiros, mas em Carmilla também há alguns traços interessantes que estão no fim do livro, e eu listo aqui porque não acho que sejam spoilers. Primeiro, vampiros precisam de sangue para rejuvenescer. Aqui no livro, vampiros conquistam a vítima e sugam lentamente seu sangue. Mas, se houver a necessidade, também podem submeter a vítima com violência e fazer uma única refeição. Segundo, indica que vampiros estão sujeitos a certas regras, que talvez nós não compreendamos. No caso deste livro, vampiros podiam apresentar-se com outros nomes, desde que eles fossem similares. E, terceiro, uma curiosidade. Quando uma pessoa perversa comete suicídio, pode acontecer dela tornar-se um vampiro. Não sei vocês, mas isso de um vampiro poder surgir do nada me deixa de pelos arrepiados. Ainda bem que morcegos são como ratos com asas, e nós, gatos, somos os predadores. E então, gostaram desse livro? Há algum outro nessa temática que vocês já leram ou pretendem ler e queiram recomendar aqui? Deixem um comentário. Até o próximo vídeo. Bis bald!